Estamos de volta com o programa Entrevista Record Atualidade. Agora vamos tratar da crise no Egito e a repercussão no mercado internacional de petróleo. Eu converso com o analista de investimentos Marco Saravalli, da Coinvalores, especialista em petróleo. É isso? Isso. Marco, é o seguinte, o que essa crise vai provocar no meu bolso? Ou seja, o preço da gasolina vai subir? Os brasileiros não precisam se preocupar com o preço de gasolina. A gente tem uma metodologia interna para preços de gasolina e outros derivados, diesel, querosene de aviação, independente da oscilação do preço de petróleo. Então, o brasileiro que vai no posto de gasolina não precisa se preocupar olhando para o Egito, né? Quem precisa se preocupar é principalmente o mercado financeiro. Né? Por quê? Porque o mercado financeiro, primeiro que é uma commodity, é um bem comum negociado, o petróleo, e afeta muito o preço das ações, principalmente da Petrobras. Né? Então, a oscilação no curto prazo agora tem sido muito em cima do fator de especulação. Sei. Mas no longo prazo, a especulação não determina preço de petróleo. Sei. O que determina são dois fatores principais. A curva de oferta e demanda. Se tem muita oferta... Se tem muita oferta, o preço cai. Se tem muita demanda, o preço sobe. E principalmente preço, câmbio. Que é igual uma banana. É uma banana. Igual uma banana. Como se fosse um bem comum. Uma maçã. Né? Se você chega na feira e fala assim, eu quero 100 mil bananas, o vendedor tem 200, o preço vai subir. Claro. Ele vai querer o melhor preço possível. E no momento agora, como é que está a situação no mercado internacional de petróleo? Tem muita gente querendo comprar e falta petróleo? Não, na verdade é o seguinte, o que tem determinado o preço é um fator especulativo de curto prazo, né, por questões do Egito. O preço hoje está em torno de 99, 100 dólares o barril. Isso, na Europa, né, o barril negociado na Europa. Nos Estados Unidos... Tipo Brent. Isso, o WTI no mercado americano um pouco abaixo disso. Né? Mas o fator que tem determinado o preço nesse começo de ano é principalmente moeda. Por quê? O dólar... Moeda como? O dólar está perdendo força no mundo inteiro. Isso. Né? A injeção de recursos no mercado americano nos últimos 2 anos foi muito grande. Ou seja, você tem muito dólar na economia americana e espalhado no mundo inteiro. Sei. Né? Esse dólar, por excesso de moeda, por excesso de liquidez, acaba perdendo valor. Né? Aí o pessoal vai comprar petróleo. Como o petróleo é negociado em dólar, para ele manter um preço estável, ele precisa se valorizar para manter uma paridade de compra, uma paridade de preço, para manter o preço relativamente estável. Né? Então, o petróleo, que é uma moeda também de troca, ele acaba se valorizando. Né? Agora, vamos ver com relação à situação brasileira. Hoje o Brasil ainda importa gasolina, ainda importa óleo diesel. Sim. Então, se sobe muito o preço lá fora, eventualmente por causa do Egito, isso mais cedo ou mais tarde vai repercutir aqui. Não diretamente, né? Sei. A própria Petrobras, ela tem como eu te disse, tem uma política interna de preço, que ela não repassa a volatilidade, ou seja, as oscilações do petróleo. Entendi. O petróleo pode estar 30, 40 e não ter redução de preço. Assim como o petróleo pode bater a casa dos 120, 150, e a gente não tem aumento de preço de gasolina. Sei. A gente só reclama quando ele não desce. Isso, quando a gente não sente no bolso. Né? Isso, tá certo. Então essa é a preocupação que agora, para os acionistas, por exemplo, de Petrobras, esses sim vão sofrer. Vai sofrer por quê? Porque num primeiro momento... Se o preço do petróleo está subindo e a Petrobras hoje é autossuficiente ou quase exportadora líquida de petróleo, então é bom para a Petrobras. Voltando assim, primeiro para um primeiro momento, né? O Brasil realmente ele exporta petróleo cru, tá certo? Mas importa derivados. A gente não tem capacidade de refino no Brasil. Né? Então a gente... Suficiente. A gente tem importação de gasolina, de diesel, outros derivados. Gasolina né? de aviação, querosene de aviação. Então a gente tem uma balança comercial deficitária em derivados de petróleo. Tá? Essa é uma questão que a gente vai resolver nos próximos 5, 10 anos. Isso. Já tem investimentos em refinaria acontecendo. Claro. Mas para o acionista da Petrobras, por que ele vai ser impactado negativamente? Pode ser positivo porque ela explora e produz petróleo. Mas por ser uma empresa verticalizada, ela não repassa esse preço para a gasolina, ela acaba perdendo uma oportunidade de preço, tá certo? Então, de certa forma, as outras companhias concorrentes no mundo inteiro, como por exemplo, se você for para os Estados Unidos, outros mercados, o preço da gasolina está subindo, acompanhando o preço do petróleo. E a gasolina inteiramente não está.
Então, o acionista da Petrobras tende a perder com um aumento desse Entendi. e não um repasse para o preço da gasolina. O acionista da Petrobras não se beneficia, se beneficiaria se o mecanismo fosse outro, Isso. ou se o Brasil já fosse ele próprio autossuficiente em refino. Mas assim como no momento de alta, no momento de baixa, os acionistas se beneficiaram. Por quê? O preço se reduziu, mas o preço da gasolina não se alterou. Claro, né? Claro. Então a gente manteve, ao longo de 2008 e 2009, um preço relativo de gasolina interno de cerca de 30% maior do que o mercado americano, por exemplo. Entendi. Né? Isso acaba trazendo maiores recursos, maiores geração de caixa para a companhia brasileira. Tá? Agora, uma outra questão. Agora vamos olhar da perspectiva lá de fora. Você acha que essa situação de instabilidade política no Egito pode, de fato, provocar uma desorganização do mercado mundial de petróleo ou não? A gente tem que olhar primeiro pela região, né? A preocupação é a seguinte: a gente tem ali diversos grandes produtores. A gente fala, por exemplo, primeiro tem uma situação, a OPEP concentra os maiores detentores de reservas, não necessariamente os maiores produtores. Se a gente pegar os 5 maiores produtores de petróleo no mundo, apenas 3 fazem parte da OPEP. Então a OPEP ela é importante pelo... Mas ali estão a Arábia Saudita, ali está o Irã, ali está o Iraque, né? Estão os Emirados Árabes, está o Kuwait, aquilo ali é um mundo de petróleo. É um mundo de petróleo. E tudo passa pelo canal de Suez. E o canal de Suez, os egípcios podem ir lá e essa é a grande preocupação do contágio das crises daquela região, principalmente localizada ali no canal de Suez, do Egito, impactando o preço de petróleo. A princípio, a dependência do PIB, enfim, das receitas geradas no Egito, com 2 pontos principais, turismo e o canal de Suez, é muito importante para a formação econômica do país. Então, a princípio, eles não, de certa forma, eles querem evitar de qualquer forma que impacte a movimentação de carga de petróleo. Sim, mas aí tem um pequeno problema, Marco. Eles quem? O problema é que a gente não sabe quem manda no Egito. Essa é a grande preocupação do mercado financeiro, né? A grande preocupação do mercado financeiro... Um pequeno problema. Quem é que está com a chave do canal? A nossa principal preocupação, que é uma questão muito recente, né? É uma questão que veio importada, vamos dizer assim, de outros países, né? Não é uma questão que nasceu no Egito, mas já é uma questão que já vem acontecendo há cerca de 2, 3 meses. E muito que o mercado financeiro, às vezes, acaba confundindo, que é uma questão de origem econômica, né? Os países da região, no caso do Egito, para a gente exemplificar, vem passando por uma crise econômica muito forte. Né? Então, por exemplo, o desemprego está muito alto. Muito. E principalmente... não é à toa que houve essa grande crise lá, é porque o desemprego está alto, as pessoas estão passando fome. Agora, a minha dúvida é a seguinte, Marco. Se fechar o canal, quanto % do petróleo do mundo fica engarrafado ali no canal? Quanto % vai ter que dar a volta pelo lado de cá? Enquanto isso vai encarecer? Qual é a desorganização disso que pode acontecer se vier lá um grupo mais radical, mais extremado, que resolva fechar a comporta do canal? A grande preocupação é justamente essa, né? Assim, a minha. Pois é, o preço da gasolina. Os mercados assim, não sabem em que velocidade isso pode acontecer e como que ele vai acontecer. Mas lá naquela região, quando a gente fala de petróleo, aproximadamente 2% do petróleo negociado no mundo inteiro passa por aquele canal. E esses 2% são suficientes para mexer com o meu bolso, não? Voltando para os benefícios do mercado local, a gente não deve ter um impacto em 2011. Tá certo. Só se for uma crise que contamine outros países, grandes produtores da região, como a Arábia Saudita e outros grandes países da OPEP, por exemplo, aí sim a gente começa a se preocupar. Mas o cenário que a gente tem hoje é que pode afetar algumas empresas e o petróleo vai continuar essa tendência de alta no curtíssimo prazo, né? Mas você quer dizer que o petróleo pode ir a mais de $100 o barril? Acredito que sim. A gente não tem cenário, quando a gente fala quais são os fatores que determinam o preço de petróleo. É a oferta e demanda e a moeda. Mas por curto prazo, pelo efeito especulação, a gente pode ter um petróleo acima de $100, sim, é possível, não descarta. A gente sabe hoje, numa entrevista ou numa reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo, o Sérgio Gabrielli, presidente da Petrobras, diz que a Petrobras continua a analisar os seus projetos com o barril do petróleo entre 65 e 85. Ou seja, quando a Petrobras chega aí e faz o plano de exploração do pré-sal, ela leva em consideração que o preço do barril do petróleo vai estar aqui, digamos, numa média
de 75 dólares o barril. Portanto, na situação atual, é muito confortável fazer exploração do pré-sal. É o que a gente chama no mercado financeiro, assim, falando um pouco de termos, assim, o pré-sal ele se tornou viável pela cotação do petróleo. Né? Então, assim, o que a gente tinha aquele petróleo no final do século retrasado, 1890, até meados mas isso não é do meu tempo, nem do nosso querido espectador. Até meados do século passado, 2 dólares o barril. 1960, ele ficava negociando numa faixa de 10 e 20 dólares o petróleo. Isso aí está descartado. Todo o tempo que o barril do petróleo estava 2 dólares, meu querido, antes do chá da Pérsia aumentar para 7. Então, esse cenário está descartado. Hoje, o petróleo a 20, 30, 40 dólares praticamente não vai existir mais daqui para frente. Até porque existe hoje no mundo um conjunto de novos consumidores, a China e a Índia, por exemplo, que não existia lá atrás, porque eles não consumiam quase que petróleo nenhum. É justamente mas isso. Mas hoje são economias em ascensão e que consomem petróleo. Tá certo? Tá perfeito. Então, assim, um estudo feito pela BP, pela aquela empresa que aconteceu a explosão no Golfo do México, enfim, um estudo estudo feito pela BP, ela mostrou o seguinte: nos próximos 20 anos, entre 2010 e 2020, os países chamados envolvidos, países ricos, Estados Unidos e Europa, vão reduzir a sua demanda por petróleo. Né? Vão reduzir em quanto? A expectativa é que entre os dois se reduza aproximadamente 1,8, 2 milhões de barris por dia, nos próximos 20 anos. Né? Então você fala assim, mas o petróleo vai deixar de ser tão importante? Não vai deixar de ser, nunca. O que vai acontecer? Primeiro, os motores a combustão, né, os motores tradicionais de carros, de veículos de passeio, vão melhorar. A tecnologia vai melhorar. A gente dificilmente vai ver uma troca muito rápida de veículos com fontes renováveis aí nas ruas nos próximos 5, 10 anos. Hoje, ele é economicamente inviável você andar com um carro elétrico, enfim, qualquer outra fonte renovável. Vamos com calma, porque os chineses estão fazendo carros elétricos muito bons, viu? Então, mas quando se fala assim, a China está passando por um movimento de urbanização, né, a população caminhando do campo para as cidades, que isso consome petróleo. Né? Assim, quando a gente fala em petróleo, só voltando para o estudo da BP, só o Brasil e a Índia, que vão aumentar de demanda por petróleo nos próximos 20 anos, já repõem essa queda que os Estados Unidos e Europa. Se a gente falar só a China na equação, então vai faltar petróleo. Vai faltar petróleo. Se a gente botar a China, a expectativa é que só a China sozinha vai demandar 6 milhões de barris por dia a mais nos próximos 20 anos. 6 milhões de barris dia, para ajudar o nosso espectador em casa a pensar, é o quê? É 3 vezes a produção do Brasil. O Brasil produz hoje 2 milhões de barris no Brasil aqui. Então seriam 3 vezes... 3 Brasis. 3 Brasis, o que a China vai demandar a mais nos próximos 20 anos, diariamente. É isso. Né? Então, assim, petróleo não vai deixar de ser um ouro negro. Né? Não vai deixar de ser. A pior coisa do mundo é ser dono de uma empresa de petróleo. A melhor coisa do mundo é ter uma empresa de petróleo. A segunda melhor empresa de petróleo. A terceira melhor empresa de petróleo. E assim, pode ser uma péssima empresa de petróleo. E a quarta melhor é ter uma corretora de valores, não é também. Que negocia petróleo. Né? Então, assim, a expectativa é que o petróleo vai continuar sendo essa demanda. E todo mundo fala em petróleo, associa a gasolina, a querosene, a diesel. Mas, por exemplo, no nosso dia a dia, tudo vai petróleo. A gente tem a base de uma indústria plástica, petroquímica, baseada em petróleo. Nossa gravata, meia, tudo tem. Tudo, computador, um bem durável, uma televisão, tudo vai petróleo. Né? Direto ou indiretamente, um asfalto, uma rodovia, enfim. Então, petróleo não vai deixar de ser. Fora que a gente não encontra no mundo inteiro novas reservas. As reservas naturalmente estão em declínio. O pré-sal é a maior descoberta dos últimos 30 anos. Aonde vai se encontrar um novo pré-sal? Não no existe. Rio, no mar territorial do Rio de Janeiro. Eu sou carioca, eu tenho observado ali que ali está surgindo um novo pré-sal ali. Você já frente de Ipanema. Eu tenho observado muito. Toda vez que eu vou lá, olho assim, eu estou observando. Já mergulhou para cavar. Então, o que a gente vê é justamente isso. O petróleo tem uma oferta de longo prazo reduzida e uma demanda, mesmo que pareça não muito claro para muitos, mas crescente. Né? A expectativa de demanda é crescente. E a oferta se reduzindo muito forte nos próximos 20 anos. Então, mas o que a gente olha para pré-sal é uma riqueza que tem lá embaixo que não existe em nenhum outro lugar do mundo. É quando você fala aquela pergunta, a Petrobras trabalha com preço de exploração ali, um custo de 60, 70, né? Eu diria que acho que é até abaixo disso, porque as tecnologias estão começando a nascer, né?
No desenvolvimento dessas tecnologias, o custo vai se tornar viável, vamos reduzir os custos. Por exemplo, você falar pela geografia, já se sabia, por exemplo, na década de 70, que a região do pré-sal tinha um potencial de petróleo naquela região. Mas o petróleo não viabilizava aquela operação. Claro. Primeiro, o preço do petróleo subiu. Segundo, a tecnologia se melhorou. E vai melhorar. E vai melhorar. Muito obrigado, doutor Marco. Foi um grande prazer. Obrigado. Volte sempre. O Entrevista Record fica por aqui. Até o próximo programa. Boa sorte. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.